Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo de matemática financeira. Nesse vídeo nós vamos falar sobre juros simples, taxa equivalente, juros por atraso e multa por atraso. Eu sou o professor Felipe Reitman, nós vamos trabalhar todos esses conceitos em um único exercício. O enunciado diz o seguinte: Maria, uma microempresária, teve um imprevisto e não conseguiu pagar a conta de luz da sua loja de artesanato. A conta, no valor de R$ 235,50, venceu no dia 15 de julho. Sabemos que a multa por atraso é de R$ 12,45 e os juros simples são de 0,2% ao dia. Com base nas informações, analise as afirmativas abaixo e marque quais são verdadeiras. Pode ter mais de uma verdadeira, inclusive. Vamos para as alternativas. A letra A diz o seguinte: o valor total pago por Maria no dia 30 de julho será de mais de R$ 250. Na letra B, caso Maria atrase o pagamento por 27 dias ou mais, o valor dos juros pagos será superior ao da multa. O valor total dos juros pagos por Maria por 4 dias de atraso é o dobro do valor pago por 2 dias de atraso. O acréscimo total no valor da conta por 10 dias de atraso é o dobro do acréscimo total por 5 dias de atraso. E a letra E diz que a taxa de juros equivalente é de mais de 6,10% ao mês. Então, são várias questões distintas, relativamente diferentes uma das outras, né? Então, vamos uma por uma. Primeiro, na letra A. Então, na letra A, a gente tem que ficar atento ao fato de a gente estar interessado especificamente na conta da Maria ter um valor total a ser pago no dia 30 de julho e verificar se esse valor vai ser maior ou não do que R$ 250. Lembrando que o valor da conta original é R$ 235,50 e ela venceu no dia 15 de julho. E a gente sabe que tem uma multa de 12,45 e juros simples de 0,2% ao dia. Com essas informações, a gente pode fazer um cálculo inicial do montante em juros simples. O montante em juros simples é M igual a C que multiplica 1 mais I vezes N, aonde C é o valor do capital, ou seja, o valor presente, o valor inicial da dívida, o I é a taxa de juros simples, o N é a quantidade de períodos pelo qual aquela taxa foi aplicada, e o M é o montante, o valor futuro. Então, quanto que vai ser a dívida lá no futuro. Então, aqui a gente vai conseguir calcular um montante, o impacto dos juros sobre o valor total a ser pago por Maria, né? Lembrando que não vai ser só os juros, ela vai ter que pagar multa também. Vamos começar pelos juros. Substituindo os valores, a gente vai ter, no lugar de C, que é o capital, o valor inicial da dívida, R$ 235,50. No valor de I, a gente vai ter 0,2% ao dia, que pode ser representado já na sua forma decimal como 0,002. A quantidade de períodos vai ter que ser a quantidade de dias, no caso, 15 dias, do dia 15 até o dia 30 de julho. E o montante é o que a gente vai descobrir. Vamos substituir esses valores dentro da fórmula. No lugar de C, vamos colocar 235,50, no lugar de I, 0,002 e no lugar de N, vamos colocar 15. Vamos separar agora essa fórmula para poder fazer os cálculos aos poucos. Dentro do parênteses, a gente tem uma soma e uma multiplicação. Vamos começar pela multiplicação, 0,002 vezes 15, que vai trazer para a gente como resultado 0,03. Agora a gente pode somar isso com 1 e vamos chegar no resultado de 1,03. E agora a gente pode multiplicar esse fator pelo valor original da nossa conta, que era R$ 235,50. E a gente vai chegar num resultado de R$ 242,565. Esse é o valor do montante final que vai fazer parte do valor total a ser pago pela Maria. Mas o valor total a ser pago por ela vai ser esse montante mais uma multa, que a gente já tem descrita ali no problema, né? Então vamos substituir aqui dentro dessa fórmula o valor do montante e o valor da multa. O montante deu 242,565 e a multa já está descrita lá no enunciado, que é de R$ 12,45. Então o valor total que a Maria vai ter que pagar vai ser o valor de 255,015. Então, esse valor a gente tem que comparar com o valor de R$ 250 que está falando na afirmativa. Então, a gente vai avaliar que o valor total pago por Maria no dia 30 de julho vai ser de mais de R$ 250, vai ser R$ 255,01 aproximadamente. Então, essa afirmativa é verdadeira. Então, vamos assim para a nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte: caso Maria atrase o pagamento por 27 dias ou mais, o valor dos juros pagos será superior ao da multa.
Então vamos dar uma olhada. A gente vai calcular o atraso por 27 dias e a gente vai ver, né, se for mais, vai ser mais caro. Lembrando que são em juros que a gente está interessado em calcular e a multa a gente vai usar como comparação. Então o valor que a gente vai querer calcular como inicial é R$ 235,50. O valor da data inicial da dívida é dia 15 de julho e a gente sabe que teve uma multa de R$ 12,45 e tem juros simples de 0,2% ao dia. Essas são as condições do nosso problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo só do montante de juros simples. Nesse caso, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou na letra anterior, né? M igual a C que multiplica 1 mais I vezes N, onde C é o capital, I é a taxa de juros, N é a quantidade de períodos e M é o montante, o valor final. Nosso capital vai ser o valor inicial da dívida de R$ 235,50. A nossa taxa de juros vai ser 0,002 na nossa forma decimal. A quantidade de períodos, a quantidade de dias, né? No caso são 27 dias. Toma cuidado aqui num problema como esse para você não fazer do dia 27 até o dia 15. Na realidade são 27 dias depois do dia 15, de acordo com o que está escrito no enunciado. E o montante é o que a gente vai descobrir. Substituindo os valores na fórmula, a gente vai ficar no lugar de C com 235,50, no lugar de I 0,002 e no lugar de N a gente vai colocar 27. Então, assim, separando esses valores para poder fazer o cálculo individualmente, vamos começar primeiro dentro do parênteses com a multiplicação. 0,002 vezes 27 vai dar para a gente como resultado 0,054. Agora, ao somar esse valor com 1, a gente vai ficar com 1,054. E ao multiplicar isso pelo 235,50, que é o valor original da dívida, a gente vai chegar no valor do montante de R$ 248,217. Então esse é o montante, é o valor total que tem que ser pago com um acréscimo de juros. Ainda não acrescentamos a multa aqui, né? Mas a pergunta do problema não fala sobre isso. Ela quer saber qual que é o valor total dos juros pagos. Então vamos lembrar que os juros é o montante menos o capital. Então, o montante a gente vai substituir por 248,217. E o capital a gente vai colocar o valor de 235,50. Então, agora a gente vai conseguir calcular o valor total de juros que foi realizado nessa operação, foi de 12,717. Então, ao comparar esse valor, 12,717, com o valor da multa, que é 12,45, a gente pode afirmar com certeza que essa afirmativa ela é verdadeira, correto? Então vamos agora para a nossa letra C, que diz o seguinte: o valor total dos juros pagos por Maria por 4 dias de atraso é o dobro do valor pago por 2 dias de atraso. Então vamos dar uma olhada aqui nos juros em 4 dias e os juros em 2 dias para poder ver qual que é a comparação entre eles, se é ou não um o dobro do outro, ok? Então vamos lembrar lá que a Maria tem uma dívida de R$ 235,50, que começou lá no dia 15 de julho, quando ela não pagou a conta. Ela tem uma multa de R$ 12,45 e juros simples de 0,2% ao dia. Então vamos ver o valor total de juros pago por Maria. Então para isso a gente vai calcular o nosso montante em juros simples para os dois casos. Primeiro, M igual a C que multiplica 1 mais I vezes N, utilizando C como capital, I como taxa de juros simples, N como quantidade de períodos e M como montante, a gente vai fazer o cálculo para o valor inicial. Então, com o nosso capital de R$ 235,50, nossa taxa de juros de 0,002, e ela está representada ao dia, a quantidade de períodos inicial de 2 dias. Vamos fazer o cálculo para a quantidade do montante depois de 2 dias e a gente vai, assim, fazer a comparação depois com o de 4 dias. Então, vamos pegar aqui e substituir os valores na fórmula, vamos ter R$ 235,50. No lugar de I, a gente vai colocar 0,002 e no lugar de N, a gente vai colocar o número 2. Então, vamos separar esses cálculos para poder fazer as contas. A gente quer agora o montante em 2 dias. A gente vai fazer a multiplicação dentro do parênteses, 0,002 vezes 2, que vai dar 0,004. Quando a gente somar 1 dentro do parênteses, isso vai se transformar em 1,004. E esse fator vai multiplicar a nossa dívida inicial de R$ 235,50, produzindo um montante de 236,442. Então esse é o montante. Agora a gente está interessado em comparar os juros. Então os juros vão ser sempre o montante menos o capital. Então os juros em 2 dias vai ser um montante em 2 dias menos o capital. Assim a gente vai ter no lugar do montante 236,442
no lugar do capital 235,50. Assim a gente vai chegar no resultado de 0,942, ou seja, o valor total dos juros por atrasar 2 dias é de menos de R$ 1, é de 94 centavos aproximadamente. Então aqui a gente vai guardar esse valor no cantinho para poder fazer agora o cálculo do montante em 4 dias. Então, o montante em 4 dias vai manter todos os elementos iguais, exceto o prazo. O prazo, o N no lugar de 2 vai ficar 4. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. A gente vai ter dentro do parênteses 0,002 vezes 4, que vai dar 0,008. 1 mais 0,008 vai virar 1,008. E esse 1,008 vai multiplicar a nossa dívida inicial de R$ 235,50, chegando a um valor no montante de R$ 237,384. Agora a gente está interessado em calcular qual que é o valor dos juros. Os juros vão ser sempre o montante menos o capital, então a gente vai ter 237,384 menos o capital de 235,50. Então a gente vai ter um valor total para os juros de 1,884. Então agora a gente vai poder olhar um do lado do outro, os juros aplicados em 4 dias e os juros aplicados num atraso de 2 dias são certamente um maior do que o outro, né? Dá para ver até que eles são o dobro, mas vamos fazer aqui a divisão para a gente poder chegar no valor específico. O juros de 4 dias dividido pelos juros de 2 dias vai dar 1,884 dividido por 0,942, vai dar para a gente um resultado exato de 2, ou seja, o dobro. O juro em 4 dias vai ser exatamente o dobro dos juros em 2 dias. Isso sempre vai ser verdade porque a gente está trabalhando com um juros simples, e os juros simples eles crescem linearmente. Então, se você dobra a quantidade de dias de atraso, você dobra também o valor total dos juros cobrados, ok? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. A nossa letra D diz o seguinte: o acréscimo total no valor da conta por 10 dias de atraso é o dobro do acréscimo total por 5 dias de atraso. Então, a gente está de olho agora no acréscimo, não só nos juros. O acréscimo na conta atrasada por 10 dias, para ver se ele é o dobro do acréscimo na conta atrasada por 5 dias. Então, lembrando lá, o valor inicial da dívida é R$ 235,50, venceu no dia 15, temos uma multa de R$ 12,45 e juros simples de 0,2% ao dia. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, começando pelos montantes. O montante em juros simples, M igual a C, que multiplica 1 mais IN, onde C é o capital, I é a taxa de juros, N é a quantidade de períodos e M é o montante. Então, vamos substituir nosso capital por 235,50, nossa taxa de juros 0,002 ao dia, e o nosso quantidade de períodos, 5. Vamos começar fazendo o cálculo do montante e do acréscimo total em 5 dias, depois a gente faz em 10 e compara os dois. Substituindo no lugar de C 235,50, no lugar de I 0,002 e no lugar de N 5, a gente fica com a nossa fórmula pronta para poder ser calculada. Então, o montante no atraso de 5 dias vai poder ser calculado de forma direta assim, só que a gente tem que lembrar, né, a ordem das operações. Primeiro, dentro do parênteses, vamos operar com a multiplicação. 0,002 vezes 5 vai dar 0,01. 1 mais 0,01 vai dar 1,01. E agora a gente pode multiplicar isso pela nossa dívida inicial, 235,50. Então a gente vai chegar num montante para o atraso em 5 dias de 237,855. Lembrando que esse é o montante, correto? E a gente está interessado aqui em descobrir qual que é o juros total, que vai ser 237,855, que é o valor do montante em atraso de 5 dias, menos o capital, que era 235,50. Então, assim a gente pode afirmar que o valor de juros dessa operação em 5 dias foi de 2,355, aproximadamente R$ 2,35. Mas lembrando, a gente está interessado no acréscimo total. O acréscimo total não é só os juros, é os juros mais a multa. Como o acréscimo é os juros mais a multa, ele vai ser 2,355, que é o valor dos juros dessa operação, mais a multa, que é de R$ 12,45. Então, o acréscimo total deu 14,805. Esse é o acréscimo em 5 dias. Então, vamos deixar ele guardadinho ali e vamos fazer o comparativo com o de 10 dias. Tudo vai ser igual, só vai mudar o nosso N, que em vez de 5 vai ser 10. Então, o nosso capital é 235,50. O
Nossa taxa de juros é 0,002 e o nosso prazo agora é em 10 dias. Fazendo os cálculos agora para o montante em 10 dias, começamos com 0,002 vezes 10, a multiplicação dentro do parênteses vai trazer para a gente 0,02. Isso mais 1 vai trazer para a gente 1,02. Agora 1,02 vai poder ser multiplicado pela nossa dívida original. Então a gente vai chegar num montante de 240,21. Então esse é um montante da dívida depois de 10 dias de atraso, descontada a multa, mas a gente vai ter que calcular separadamente só quanto que foi os juros, porque os juros é um montante menos o capital e a gente está interessado no acréscimo total. Então, os juros, como sendo um montante menos o capital, vai ser 240,21 menos o nosso capital, que é 235,50. Dessa forma, os juros em 10 dias deu R$ 4,71. Então, agora a gente vai estar interessado em calcular o acréscimo total, que é os juros mais a multa. Vai ser no lugar dos juros, nós vamos colocar 4,71 e no lugar da multa, 12,45. Somando os dois valores, a gente vai chegar em 17,16. Então, 17,16, R$ 17,16 é o acréscimo no pagamento total com um atraso em 10 dias. Então, agora vamos comparar ele com um acréscimo total no pagamento com atraso em 5 dias. Podemos ver claramente que um não é o dobro do outro, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui da divisão para ver qual é o fator de um para o outro. O acréscimo de 10 dias dividido pelo acréscimo de 5 dias vai ser o 17,16 dividido por 14,805. Fazendo a divisão desses dois valores, a gente vai chegar em 1,15906788,247. Então, se estava perguntando se ela era o dobro, a dívida, o acréscimo total no valor da conta por atraso em 10 dias era o dobro do acréscimo total no atraso em 5 dias, isso não é verdade, é falso, porque a relação entre eles é de aproximadamente 16% maior. Então, acréscimo em 10 dias é cerca de 16% maior do que o acréscimo em 5 dias. Então, vamos para a última agora, a letra E, que diz para a gente o seguinte: a taxa de juros equivalente é de mais de 6,10% ao mês. Então, agora a gente está querendo saber taxa equivalente, para ver se vai chegar em 6,10 ao mês ou não. Lembrando que a conta tem um valor inicial de R$ 235,50 e venceu no dia 15 de julho. E ela tem uma multa por atraso de R$ 12,45. E a gente está interessado só nos juros, então os juros simples de 0,2% ao dia. A taxa de juros equivalente vai depender só disso. Então vamos pegar a equação da taxa de juros equivalente em juros simples. Ela vai ser IEQ é igual a I que multiplica P sobre A. Aqui, o IEQ significa a taxa de juros simples no novo prazo, ou seja, a taxa equivalente. Aqui o novo prazo nosso vai ser em meses, né? O I é a taxa de juros simples no prazo antigo. A taxa de juros simples que foi informada, ela em verde, né, era 0,2% ao dia. O P é o período do novo prazo. Então, o prazo que foi solicitado, o prazo que foi pedido, é o prazo em meses. E o A é o período do prazo antigo, o prazo que foi apresentado, que no caso é em dias. Vamos trocar aqui essas letrinhas por valores. No lugar do nosso I, a gente vai utilizar 0,002. No lugar do P, a gente vai utilizar um mês, porque foi solicitado qual era a taxa mensal. Um mês equivale a 30 dias. E no lugar de A, a gente vai colocar um dia, porque foi informado originalmente a taxa de juros simples ao dia. Jogando esses números dentro da fórmula, a gente vai ficar no lugar de I com 0,002, no lugar de P, 30, no lugar de A gente vai ficar com 1. Então agora vamos calcular essa operação. Dividindo 30 por 1, a gente vai ficar exatamente com 30. E multiplicando isso por 0,002, a gente vai ficar com 0,06. Agora, para a gente fazer a comparação, é importante a gente transformar isso na notação de percentual. Então, a gente pode multiplicar isso por 100%. Ao multiplicar por 100%, a gente não muda nada, porque 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1, mas a gente vai ganhar ali o simbolismo do porcentagem para poder comparar com a nossa afirmativa. Então, ao fazer essa operação, a gente vai ficar com exatos 6%. Então, 6% é o valor que a gente tem que comparar com a taxa de juros equivalente que foi informada na afirmativa, que seria de 6,10%. Então, essa afirmativa ela não é verdadeira, perdão, ela é falsa. Então, a gente tem uma última afirmativa falsa.
Vamos retomar aqui todo o nosso enunciado para a gente poder lembrar de cada uma das coisas. A Maria, uma microempresária, ela teve um imprevisto e não conseguiu pagar a conta de luz da sua loja de artesanato. A conta era no valor de R$ 235,50 e venceu no dia 15 de julho. A gente sabia que a multa por atraso era de R$ 12,45 e os juros simples eram de 0,2% ao dia. Com base nessas informações, a gente foi analisando cada uma das afirmativas para marcar as verdadeiras. Vamos lembrar lá que a letra A dizia que o valor total pago por Maria no dia 30 de julho seria de mais de R$ 250. A gente fez essas contas e viu que era verdadeiro. Depois, na letra B, caso Maria atrase o pagamento por 27 dias ou mais, o valor dos juros pagos será superior ao da multa. A gente fez o cálculo separado dos juros e comparou com a multa e viu que de fato era maior. Então a letra B também era verdadeira. Na letra C, o valor total de juros pago por Maria por 4 dias de atraso é o dobro do valor pago por 2 dias de atraso. Então, aqui isso a gente poderia confirmar como verdade simplesmente pela observação da operação do juro simples. Mas a gente fez todas as contas e conferiu que de fato é verdade. Atrasar por 4 dias vai gerar um juro simples dobrado com relação ao atraso em 2 dias. O acréscimo total no valor da conta por 10 dias de atraso é o dobro do acréscimo total por 5 dias de atraso. A gente fez as contas e viu que isso era falso, porque aqui tinha um impacto muito grande da multa. A multa ia fazer uma grande diferença, não ia permitir que isso fosse exatamente o dobro. Na realidade, a relação entre esses dois era de 15%. E na letra E, a taxa de juros equivalente é de mais de 6,10% ao mês. A gente fez as contas e viu que não, era exatamente 6, então não era mais do que 6,10% ao mês. Então, com isso, a gente conseguiu passar por todos esses assuntos, juros simples, a gente passou também por taxa equivalente para poder tentar resolver esses problemas. Falamos de multa, falamos de atraso, e com isso acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa nessa série de vídeos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá um like aí e manda para quem você acha que pode ser interessante aprender um pouco mais sobre taxa de juros e treinar esses exercícios aí manualmente também, que isso é bastante válido para quem está estudando matemática, né? Então, se precisarem de qualquer coisa, coloca um comentário aí que eu vou dar uma lida. Um abraço, até mais. Esse foi o professor Felipe Reitman. Tchau.